Importância da arte na educação. Por que educar com arte? Na aula de hoje, vamos falar sobre a importância da arte no processo educativo, que é um assunto abordado há muitos séculos. Muitos pensadores de diversas áreas do conhecimento descreveram como a arte influencia o desenvolvimento humano. Mas qual é essa importância da arte? Por que devemos educar com arte? Diversos pensadores e estudiosos desenvolveram trabalhos acerca dessa importância. E nós vamos começar falando de dois deles. Um é o Lev Vygotsky e o outro é Herbert Reed. Lev Vygotsky foi um psicólogo russo que, dentre diversos livros que ele escreveu a respeito de psicologia da educação, escreveu também Psicologia da Arte e Imaginação e Criatividade na Infância. Para Vygotsky, a atividade criativa pode ser definida como aquilo que cria algo novo e tem como base a imaginação. Para ele, o cérebro reproduz e combina experiências e pode, além de armazenar as experiências, recombinar outras informações. São essas combinações que vão desenvolver o potencial criativo de cada indivíduo, tornando um indivíduo mais criativo. Para Vygotsky, essa capacidade criativa, esse potencial criativo, serve tanto para atividades artísticas como atividades científicas. A criatividade atua desde a tenra infância. Desde muito cedo é possível perceber as crianças desenvolvendo o seu potencial criativo. A criança brincando está reelaborando experiências que foram armazenadas com outras atividades anteriores. E é a partir daí que ela recombina essas experiências para criar algo novo. Vamos ver agora uma citação de Vygotsky a respeito deste assunto. Os jogos da criança não são uma simples recordação de experiências vividas, mas uma reelaboração criativa dessas experiências, combinando-as e construindo novas realidades segundo seus interesses e necessidades. A vontade das crianças de fantasiar as coisas é resultado de sua atividade imaginativa, tal como acontece na sua atividade lúdica. Com essa ideia, Vygotsky defendeu bastante a importância de cada vez mais a gente proporcionar experiências variadas para as crianças. Para ele, a importância do trabalho em arte desde a infância faz com que o indivíduo torne-se um adulto com capacidade criativa bem desenvolvida. De acordo com Vygotsky, as experiências armazenadas proporcionam recombinações que o cérebro vai fazer para poder desenvolver o potencial criador, transformando em atitudes criativas. O ser humano torna-se, então, mais criativo a partir da maior variedade possível de experiências que ele viveu. Para Vygotsky, quanto mais oportunidades variadas para que as crianças possam acumular mais experiências, mais ela se tornará um adulto criativo. É aí que está a importância da escola desenvolver esse potencial criativo. E temos mais uma citação do Vygotsky. Convém salientar a importância especial de estimular a criação artística na idade escolar. Todo o futuro do homem é conquistado através da imaginação criativa. A orientação para o futuro, o comportamento baseado no futuro e derivado desse futuro é a mais importante função da imaginação. E por isso, o objetivo educacional mais significativo do trabalho pedagógico é a orientação da criança na idade escolar, com a intenção de prepará-la para o amanhã,
na medida em que o desenvolvimento e o exercício da criatividade constituem-se como a principal força no processo da concretização desse objetivo. É por isso que Vygotsky defendia a prática da arte para desenvolver toda essa criatividade que a criança tem em potencial. Se a gente quer indivíduos criativos para resolver quaisquer questões, seja na área artística ou na área científica, é necessário educar com arte para desenvolver esse potencial da criança. Da mesma forma que Vygotsky defendia a importância da arte na educação, Herbert Reed também trouxe diversas contribuições muito importantes e que se tornam até hoje referências para arte-educadores. Ele escreveu o livro A Educação pela Arte, e nele ele defende que o desenvolvimento do potencial individual depende dos sentidos estimulados em sua totalidade. Então, para Herbert Reed, o indivíduo tinha que desenvolver todos os seus sentidos para se tornar uma pessoa integralmente desenvolvida em todas as suas potencialidades. Então, a partir da educação dos sentidos, esses sentidos se tornam harmonizados com o mundo externo. E desta forma, a personalidade está desenvolvida de forma integral. O desenvolvimento dos sentidos, por meio da arte, que é uma facilitadora dessa percepção dos sentidos, envolve todas as formas de expressão. A arte favorece esse desenvolver dos nossos sentidos, porque ela atua em diversas áreas, em diversas formas de percepção e que você acaba desenvolvendo-se integralmente, que era isso que Herbert Reed propunha. E nós temos aqui uma citação dele. A arte está profundamente envolvida no real processo da percepção, do pensamento e das ações corpóreas. Para ele, a arte faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso, mas ela está presente ali. E por isso a gente precisa educar os nossos sentidos, para aprender a percebê-la, porque a arte faz parte da evolução humana, faz parte da vida humana desde os primórdios da humanidade. E ele, para desenvolver esses estudos a respeito de educação e arte, foi buscar lá nos primeiros estudiosos do assunto. Foi buscar Platão, Rousseau, depois Pestalozzi, Froebel, Montessori, John Dewey. Todos esses desenvolveram um trabalho bem fundamentado da importância da arte na educação. Froebel, por exemplo, traz o aspecto lúdico e a liberdade do brincar para a expressão da criança. Depois a gente vê como isso é importante no desenvolvimento não só artístico, mas no desenvolvimento criativo da criança, a importância do lúdico. E a arte pode muito bem trabalhar com isso, ampliando essas potencialidades criativas da criança. Já o John Dewey traz uma concretização de um trabalho em arte. O Dewey faz estudos a respeito da prática artística na escola. E os dois pensadores trazem a mesma ideia de que a arte está em tudo ao nosso redor e é preciso a gente se educar para perceber isso, para que a gente consiga desenvolver potencialmente os nossos sentidos, consequentemente desenvolvendo o nosso potencial criativo. E, mais importante, é desenvolver esses sentidos, educar os nossos sentidos desde cedo, desde a infância, porque aí o potencial criativo vai sendo explorado em toda a sua totalidade. Então, por que educar com arte? Então, a gente viu que tanto Herbert Reed como Vygotsky trazem essa importância da vivência em arte na infância para a formação de indivíduos criativos no futuro, tanto na área artística como na área científica. E vamos trazer um outro autor também, que tem um livro muito interessante, que é O Sentido dos Sentidos, de Duarte Júnior.
Nele, ele traz uma proposta de reeducar para a sensibilidade. Segundo Duarte Júnior, os domínios do intelecto e dos sentimentos são fundamentais para o processo de criação, tanto na produção científica como na produção artística. Para ele, nos povos orientais, nos primórdios da humanidade, não havia essa separação entre o domínio do intelecto e o domínio dos sentimentos. Era tudo uma coisa só. Então, eles devem continuar caminhando juntos, porque assim o indivíduo estará equilibrado nas suas capacidades criativas, que é aquilo que o Herbert Reed coloca no livro A Educação pela Arte. E a educação pelos sentidos passa pelo ambiente escolar agradável, aprazível, organizado e limpo. É muito importante que a criança se sinta confortada no ambiente escolar, se sinta bem recebida, se sinta à vontade. E a educação estimulando todos os sentidos. Então, os sentidos que serão aguçados de tudo que ela pode perceber nesse ambiente tem que vir de um ambiente favorável para isso. E a questão da valorização da natureza, porque a natureza é uma das fontes mais importantes de toda essa percepção dos sentidos que a gente pode explorar dela e de materiais que a gente pode utilizar na produção artística. Então, tem uma citação de Duarte Júnior, que é: obras de arte, consagradas ou não, apenas ganham significação na medida em que podem ser vinculadas à vida e às experiências efetivamente vividas pelas pessoas. E tais experiências precisam ser estimuladas e desenvolvidas, num modo, sobretudo, sensível, antes de intelectual. Por isso é importante que a gente tenha os nossos sentidos bem desenvolvidos para estarmos abertos à educação dessa forma de se viver pela arte, tendo consciência de que a arte está no nosso entorno, mas que a gente possa aprender a percebê-la, saber como enxergá-la. Nós tivemos aí as ideias de dois grandes pensadores, que foi Vygotsky e Herbert Reed. Eles trazem aí a importância de desenvolver a percepção do indivíduo como parte da natureza, a importância de sensibilizar os nossos sentidos, porque isso favorece um indivíduo mais consciente e comprometido. Favorece também o aprendizado por meio dos sentidos e desenvolve uma capacidade criadora mais sensível. Muito obrigada.